O Dedinho de Prosa está de volta, estamos entrevistando o poeta Merlânio Maia. No bloco anterior, a propósito de você ter falado em Deus, em Satanás, eu lhe perguntei qual é a sua religião. Pois é, Wellington, a minha religião, eu sou espírita. Comecei isso comecei a me envolver com o espiritismo começo dos anos 80, quando eu estava aqui em João Pessoa, e tenho um trabalho nessa área do espiritismo, divulgando essa doutrina de Jesus através dos ensinamentos de Allan Kardec. Eu faço um trabalho nesse sentido. Você disse que é autor de 10 livros, todos eles sobre poesia, sobre música, sobre o quê? Um que é ensaio, um que eu fiz o ensaio, somos 7 autores que fizemos sobre a alteridade. E que eu fiz, a minha parte é arte e alteridade. Mas eu tenho um livro, que eu fiz um livro dedicado a Chico Xavier, contando os causos de Chico Xavier, coisas assim, fantásticas. Diga conte um para nós aí, um fantástico, um caos fantástico. Nosso Chico Xavier, em hora de provação, pede amparo à Mãe Santíssima e roga uma consolação. E logo no outro dia, Emmanuel, seu guia, pede para ele anotar a frase de Nossa Senhora. Chico escreve sem demora, isso também vai passar. Chico chora e agradece, fixa em letras garrafais na parede do seu quarto e o tempo passa em paz. Todo dia Chico lia se sentir com alegria, com mais força para lutar, pois quando a dor apertava ao pé da frase ele orava. Isso também vai passar. Um dia em plena saúde, recebendo alguns amigos, brincando e sorrindo muito, a esquecer dos perigos, sentia-se bem disposto, na pia lavou o rosto, pois estava a gargalhar. Emmanuel se apresentou e para a frase apontou. Isso também vai passar. Toda vez que o senhor estiver em plena saúde, agradeça o dom da vida e vibre nesta atitude, porque da mesma maneira, a matéria é passageira, sujeita a se transformar. Leia a frase, se comporte. Diante do seu corpo forte, isso também vai passar. Bacana. Agora, você nasceu católico, como a maioria de nós. Minha mãe, essa conversão é a conversão. Uns dizem que o espiritismo não é religião, é doutrina e tal. Qual é a diferença? Rapaz, Wellington, eu tinha um problema que era de ordem paranormal. Eu saía do corpo, entendeu? E é? Como é? Não, agora eu quero entender como é isso. Você está aqui, vai para ali. Tem uns 4 programas desses para falar sobre isso. Mas eu saía do... Eu comecei, na época eu fazia filosofia na universidade, e eu saía do banco, pegava o ônibus, aí entrava no ônibus e começava a dar uma sonolência, mas aí não era sono, porque eu entrava em transe e saía do corpo. Ficava vendo tudo ao meu redor, só que eu não conseguia voltar para o corpo. O corpo ficava dormindo, inerte, e eu vendo o que acontecia tudo, o povo parando. Teve um caso que eu fui parar no ponto final dos bancários, que era lá no Bar do Baiano. Na época era no Bar do Baiano ali, o ponto final dos bancários. E o motorista tentando me acordar e eu sem conseguir voltar pro corpo. Eu vendo ele, moço, você via mesmo via tudo acontecendo. E ele acorda, já chegou, vamos fechar o ônibus aqui, porque... E eu, aí depois de muita agonia minha, porque eu achava que eu tinha até morrido nessa história, aí era que eu voltava. Era impressionante. Quando eu sentia que eu ia sair do corpo, eu já começava a me apavorar, porque eu sabia da dificuldade que era para voltar, para retornar para o corpo, entendeu? Tinha dia que eu ia saindo do ônibus. Isso acontecia com frequência? Muito frequentemente. Aí, isso foi o que fez eu procurar solucionar esse caso, porque ninguém passava por isso. Só eu. Mas você saía involuntariamente, como é? Involuntariamente. Dava uma sonolência e às vezes eu lia muito nos ônibus. Eu tenho esse hábito. O ônibus dava uma tranquilidade, eu ia lendo, mas daqui a pouco dava uma sonolência e eu começava a sentir, já começava a me preocupar. Tentava ficar acordado de todo jeito, mas não conseguia. E se alguém nesse momento começasse a conversar, dizia? Não, ali eu apagava, não tinha... Apaga mesmo, como você apaga. Aí você sai do corpo. E se você Só que você não apaga momento... a consciência, é interessante. Você fica vendo o que está acontecendo. Se você tiver num momento solene, alguma coisa, isso hoje não acontece. Não, mas naquela época... Porque eu aprendi técnicas para voltar. Nunca lhe aconteceu isso, não? De você estar num momento que não era próprio para sair do corpo? Não, graças a Deus não. Não, né? Graças a Deus isso aí, mas como ocorria com muita regularidade nessa época da minha juventude, eu era bem jovem, aí eu tive que procurar uma ajuda e foi na Federação Espírita Paraibana que eu encontrei. E lá disseram o quê? Não, aí disseram que era mediunidade, da parte mediúnica, aí eu fui estudar sobre isso. E
aprender as técnicas para voltar, para botar, e pronto. Depois disso acabou o problema. Não teve Agora mais. só saio do corpo quando sou requisitado, né, pelos espíritos para fazer alguns trabalhos de ajuda em hospitais, em ambientes assim. Aí eu sou levado e depois faz o trabalho e volta. Por isso Mas você, quando está fora do corpo, você tem consciência de que está? consciente, totalmente E consciente, como eu estou aqui com você. Não muda nada, a consciência não muda nada. É como apenas eu saio do corpo. O corpo é um veículo, é como um escafandro que você entra, mas você quando sai, ele apaga e você fica consciente aqui. E por que é que você, para ajudar essas pessoas, precisa sair do corpo? Porque muitas vezes o cara está fazendo uma cirurgia em São Paulo, por exemplo, no Hospital de São Paulo. Como é que eu chegaria lá? Então os espíritos vêm, me levam, eu faço a doação fluídica lá, que tem que fazer a doação de energia para aquele indivíduo que está se operando ou passando por aquela dificuldade. Depois volta, tudo bem. Aí o corpo recebe você de novo. É. Isso lhe causou algum transtorno alguma vez? Ou antes de você saber o que era? Não, isso causou pânico, né? Porque eu achava que eu morria toda vez que eu saía, que eu não voltava. Você sabe o que é você ter um corpo aí e você não poder voltar para ele? E Imagina você conseguia como? Não, depois de muito, na agonia, dá uma agonia e eu não sei, havia um start, inclusive dava até uma espécie de um choquezinho aqui na nuca, que era como eu voltava nesse choque. Eu não sei se o choque era no corpo ou era no meu corpo espiritual, entendeu? E foi aí que eu descobri que o espírito é imortal. E né? Porque o corpo morre, mas você está vivo, consciente, vendo tudo acontecer. Teve um dia que eu estava na casa de uma prima minha e a menina derrubou, ela tinha uma coleção de Budas, de marfim, era tudo branquinho aquele negócio. E a menina tinha uma bola que ela andava segura escanchada, uma bola daquele tempo que as crianças tinham, pinotando, e ela bateu nesses Budas e caiu os Budas, quebrou o pescoço de 2 deles. E eu vendo isso acontecer, eu vi isso acontecer, e quando eu voltei para o corpo para ver como a coisa era consciente mesmo. Aí estava a questão lá, eu estava dormindo numa tarde depois do almoço na casa dela. Quando eu voltei, ela disse, quem foi? Olha, quem foi que quebrou? E não aparecia o dono. Eu disse, não, eu vi, quem quebrou foi a Lana, que era uma criança brincando, não foi por gosto não, foi porque a bola dela bateu no móvel e derrubou. Aí ela confirmou, quer dizer, era uma coisa, não é um achismo meu. Era uma coisa que as pessoas, essa do motorista do ônibus tentando me acordar e eu vendo ele, a aflição dele também, achando que eu tinha tido uma síncope, alguma coisa ali, também me dava a certeza de que não era só uma coisa minha. Aí depois, com os exercícios dentro do centro espírita, os trabalhos espirituais, isso se resolve. Mas isso naturalmente não é comum. Porque só determinadas pessoas têm um dom, não sei. É como que tem a vidência, como o que vê espíritos, que vê o que ouve. Tem uma série de mediunidades, são 56 tipos estudados por Allan Kardec, está tudo no livro dos médiuns lá. E é paranormalidade que nenhuma ou outra religião vai explicar. Ela vai dizer de tudo, só que não vai chegar, na verdade, nem solucionar a situação. Porque não tem condições para isso, não tem competência. Só quem realmente estudou com esse viés é quem pode ajudar quem passa por essa dificuldade. Quer dizer que você acredita na vida após a morte? Eu não acredito não, velho. Eu tenho convicção, certeza absoluta. Mas qual é a certeza? Eu vivo porque você não morreu ainda. Não, mas eu passei por isso muitas vezes. Não, mas eu quero aqui provocar, vou provocar. Tem gente que diz que o homem inventou essa história de vida após a morte porque ele tem tanto medo de morrer que ele fica procurando desculpa. A quem tem essa ideia, você diria o quê? Não, dizem que Deus inventou o homem e o homem inventou Deus. Né? Que Deus inventou, mas que o homem inventou Deus foi uma ideia fabulosa. Na realidade, nós, isso inclusive em todas as crenças, nós temos uma crença comum que é a de que a vida continua. Não importa como. Alguns dizem que está dormindo, esperando o juízo final, outros que vai para um lugar determinado, tal, para o céu, para o inferno, purgatório. Mas todas as crenças têm em comum essa convicção de que a vida continua. O Espiritismo traz uma forma mais detalhada, porque ele estuda, inclusive, o corpo espiritual, o corpo físico, a ligação entre eles, tudo direitinho. Tudo isso tem trazido pelos espíritos e pesquisado por cientistas como o próprio Allan Kardec e vários outros.
Charles Richer, teve muitos. William Crookes, que é um grande cientista, veio pesquisando esse universo. Até o Thomas Edison chegou a tentar fazer o que eu fazia inconsciente. Ele pegava uma bola, isso está escrito na biografia dele, e ele ficava tentando sair do corpo. A tentativa dele era exatamente essa: segurar a bola, uma bola de bilhar, na mão, e para sair com consciência, porque se ele adormecesse, a bola cairia. Então ele queria manter para sair do corpo, para ter essa consciência. E diz que ele tentou milhares de vezes, que ele era muito persistente no que ele... Se ele conseguiu, nos registros não diz. Agora, acontecia comigo. Então, se nós conseguimos, e todas as crenças trazem isso, então a doutrina espírita ela vai trazer outra informação, que nós existimos antes da vida, portanto, a justiça de Deus em todas as coisas. Então, uma criança que nasce com câncer, que vem com 8 meses de idade, 1 ano, está com câncer, e outra que nasce com uma genialidade profunda, pega um violão e toca Brahms, toca Chopin, toca tudo. Um Sibelius que foi para o piano e tocou a música de Luiz Gonzaga com 3 anos de idade, e foi aí que ele não andava até aí. A partir daí ele passou a andar e a falar. Ele nem andava nem falava, até 3 anos. Aí você pergunta, cadê a justiça de Deus? Se numa criança dá um câncer e na outra dá uma genialidade dessa, qual é o parâmetro? Não é? É uma pergunta que todos nós nos fazemos. E a doutrina espírita diz que não tem nada disso de genialidade. Na realidade, o cara estudou, passou a vida toda em cima do piano, 14 anos estudando 10 horas por dia. Aquilo foi uma educação que ele chegou lá. Na próxima reencarnação, ele nasce com uma facilidade. Mas eu entrevistei nessa mesa aqui o doutor Genival Veloso de França, e ele, como médico, ele disse que em alguns momentos do exercício da profissão via uma criança com o cérebro, com um tumor, uma coisa assim, e perguntava, mas Deus, por que fizeste isto com essa criança? E aí? Pois é, então quem não tem a crença que nós temos da justiça divina, fica até revoltado com o caso desse, um filho dele com aquilo. Por que o meu filho? Né? Mas ali aquele corpo doente está se processando o milagre da cura daquele espírito. Porque ele foi um criminoso no passado. E às vezes morreu no leito com a família ao redor, fazendo muito crimes. E nada alcançou ele, um Dom Corleone da vida. No entanto, a lei de Deus, ela vai atingir, porque é um processo de reeducação daquele espírito. Ele precisa vir numa situação difícil para que ele aprenda no processo de reorganização do seu corpo espiritual e da sua harmonização frente ao universo. Assim que pois pensa. É, daria mais outro programa aqui. Estava começando outro programa, mas infelizmente não. Eu quero lhe agradecer muito e outra vez a gente volta a bater um papo. Você Esse conta papo comigo, aí é muito você interessante. é do meu coração, eu admiro demais você. A recíproca é o seu verdadeira. trabalho, a sua honestidade, a sua inteligência especial. Opa, repito, vá dizendo que eu estou achando bom aqui. Saxofonista, violonista. É o quê, velho? Pois é. Dedinho de Prosa fica por aqui. Até a próxima.